Fala pessoal, estou aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso curso de música e programação. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no canal, eu sou o professor Victor Leão, sou professor de música e artes do Instituto Federal do Ceará. E nesse curso a gente tem aprendido um pouco sobre como programar música, como programar sons na plataforma Sonic Pi, no ambiente de programação sônica Sonic Pi. E hoje a gente vai dar introdução ao nosso conhecimento sobre as variáveis. Para a galera que já manja um pouco de programação, vai ser bem fácil essa aula. Para a galera que não manja, também não vai ser difícil, tá? Fiquem tranquilos que a gente não vai mergulhar muito profundamente. Então vamos lá para esse vídeo de hoje, vai ser bem bacana. E aí galera, estamos aqui de volta ao Sonic Pi, nosso aprendizado aqui. Como eu disse, então hoje a gente vai falar um pouco sobre as variáveis. O que são essas variáveis? Nosso objetivo final desse vídeo vai ser fazer aquilo que a gente tinha feito na aula passada, fazer de uma forma muito mais prática. Foi o que a gente fez na aula passada, vocês lembram? A gente aprendeu a reproduzir samples externos. Só que para isso a gente precisa do caminho do arquivo. Então toda vez que eu for acionar um sample, eu vou ter que usar o caminho do arquivo completo. Como vocês estão vendo aqui na tela, fica meio extenso. Fica bem grande, meio extenso não, fica bem extenso na verdade. E aí a gente vai aprender a como armazenar então o caminho desse arquivo dentro de uma variável. E aí não vou precisar usar toda a vida que eu mandar reproduzir aquele arquivo, eu não vou precisar usar o caminho todo do arquivo, tá? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Isso vai ser no final da aula de hoje. Porque hoje nós vamos começar falando o básico sobre... Deixa eu apagar isso tudo aqui. Apaga a coisa. Apagado. Deixa eu ver se o zoom aqui está no máximo. Está no máximo. Vamos falar sobre variáveis. O que são as variáveis? O que é uma variável? Variável, basicamente, a gente pode dizer que é um objeto. Imagine que você tem um objeto na sua casa. Um objeto abstrato, objeto imaginário, claro. Opa, acabei mexendo aqui na câmera, mas ainda está legal. Esse objeto vai ter um nome. E além desse nome, ele tem um valor. Certo? Imagine que esse objeto é, por exemplo, um cachorrinho. Você vai dar um nome para aquele cachorro. Então aquele cachorro se chama... deixa eu ver aqui um nome bem típico de cachorro. Não sei, agora deu um branco. Se chama Dogão. O cachorro se chama Dogão. Então o nome da variável vai ser Dogão. Aí, o valor dessa variável pode ser, por exemplo, algum atributo do cachorro, tá? Esse é um exemplo bem bobo que eu estou usando só para vocês entenderem mais ou menos o que é uma variável. Pode ser também, por exemplo, uma caixa. Imagine uma mudança. Pronto, vamos imaginar uma mudança. A gente encaixota tudo, bota tudo nas caixas. Só que essas caixas, imagine que essas caixas são variáveis, tá? Cada caixa é uma variável diferente. Em cada caixa você escreve, pega um pincel e escreve para saber o que tem nela. Então o que você escreve é o nome da variável. E o que tem dentro dela é o valor. O que tem dentro da caixa é o valor da variável, tá? Parece meio complexo falando assim, e de fato é complexo, mas não é difícil, tá? Nem tudo que é complexo é difícil. É porque envolve muito o pensamento abstrato, tá? O raciocínio que a gente pode chamar aí de operatório formal, tá? Para quem estudou Piaget aí, o construtivismo de Piaget, teoria da aprendizagem. Bom, então vamos lá, dando continuidade aqui. Então, como é que isso funciona, professor? É muito simples. É assim. Você vai escrever o nome da variável que você quiser. Vou botar aqui exemplo. Exemplo vai ser o nome da minha variável, tá? Sendo que é bom escrever tudo em minúsculo, tá? E aí posso dar um espaço ou não, tá? O que importa é que tem que ter um igual.
e eu posso dar espaço ou não de novo. E aí, depois do igual, eu gosto de deixar espaço porque fica mais fácil de visualizar, mas não precisa desses espaços, tá? Depois do igual, antes do igual, nós temos o nome da variável. E depois do igual, nós temos o valor da variável. Esse valor, ele pode ser um valor numérico, por exemplo, 80. Aqui eu tenho uma variável cujo nome é exemplo e cujo valor é 80. O que eu posso fazer com isso, professor? Você pode, por exemplo, jogar aqui um play e ao invés de eu escrever play 80, eu posso falar play exemplo. Então, quando a função play for resgatar aqui o valor que eu passei para ela, ela vai resgatar aqui o valor da variável exemplo. Qual o valor da variável exemplo? 80. Então, qual nota que vai ser reproduzida? 80, a nota 80. Ok. Deu erro aqui porque eu esqueci de anotar a primeira linha como um comentário. Então, ele está achando que essa primeira linha é alguma coisa, mas não é, só um comentário. Vamos lá novamente. Prontinho. De novo. Então, aí, se nós compararmos com play 80, nós teremos exatamente a mesma coisa, tá? Na verdade, geralmente a gente não usa nomes grandes assim para as variáveis, tá? Eu posso, por exemplo, botar só n. N é igual a 80. E aqui posso botar o play n. Certo? Então isso é muito útil quando eu quiser fazer diversas coisas. Uma delas é, por exemplo, se eu quiser atribuir um valor que vai acontecer muito, que vai ser bastante recorrente no meu algoritmo. Então, eu só defino o valor da variável e aí, em todos os outros momentos, eu vou fazer então uma referência àquele valor da variável. Por exemplo, se eu tiver aqui um valor bem maluco aqui, 79.546, esse número aqui, tá? Pronto. Então, ao invés de toda vida que eu for precisar desse valor, ao invés de toda vida eu sair copiando e colando esse valor, eu posso simplesmente definir uma variável com esse valor, e aí quando eu precisar desse valor, eu uso a variável ao invés do valor em si. Certo? Foi quase a mesma coisa aqui, porque 79.54 é um valor bem próximo de 80. Vou botar para 71 aqui. Pronto. Certo? Então isso pode ser muito útil. Pode ser não, é muito útil. Mas nem toda variável tem um valor numérico. Uma variável também pode ter um valor textual, um valor em caracteres, tá? Que a gente chama de string. String, deixa eu anotar aqui. String ou linha, tá? Então, string. O que é string? É uma linha. Traduzindo literalmente é linha, tá? Mas o que é string? É um valor em caracteres, um valor textual. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo... Deixa eu apagar aqui o que tem depois. Vamos mudar aqui. Vou botar aqui S. Vou mudar o nome da variável para S, tá? E o valor dela, eu não quero mais um valor numérico. Eu quero um texto, tá? Só que para isso eu vou usar então aqui aspas. Aspas ou apóstrofo. Eu tinha tirado a dúvida de apóstrofo e apóstrofe, mas eu acabei esquecendo de novo. Eu nunca decoro qual é qual, tá? Eu sei que são duas palavras diferentes com significados diferentes, mas eu nunca decoro qual é qual. Então, aqui, vamos testar aqui. S é igual a teste, teste, teste. E aí, quando eu acabar de escrever o valor dessa variável, eu fecho as aspas, tá? Então, o nome dessa variável aqui é S e o valor dela é o texto,
o texto que... O que tem escrito nesse texto? Teste, teste, teste. Teste, espaço, teste. Certo? Então, por exemplo, se eu for mandar aqui print s. O que é essa função print? Eu já usei ela aqui no curso, mas não expliquei o que é ela. Print é a função para imprimir. Traduzindo literalmente é imprimir, mas não é imprimir no papel, tá? É imprimir aqui no monitor. Imprimir na tela do computador. Então eu vou pedir aqui para o monitor mostrar então um valor, tá? No caso vai ser, que valor vai ser esse? Que vai ser impresso no monitor? Vai ser a variável s. Mas qual é o valor da variável s? É o texto teste, teste, teste. Então eu vou dar aqui um Alt R e vocês vão reparar aqui que do lado direito no registro vai aparecer então exatamente isso. Olha só o que apareceu aqui, ó, em azulzinho, bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Ups, peraí, vou ter que largar o celular. Olha só o que apareceu aqui, ó. Teste, teste, teste. Certo? Apareceu exatamente o valor da variável. Vou escrever outra coisa aqui para testar novamente. Teste, teste. O que mais? Yay! E vou dar um Alt R novamente. Olha só o que apareceu aqui. Teste, teste, yay! Certo? Então, para que isso vai ser útil? Vai ser útil aqui no nosso caso, a gente não está muito interessado em textos, tá? Aqui porque o Sonic Pi é um programa de música e não de texto. Mas ele vai ser útil exatamente para isso aqui, olha só. Voltando para cá, lembra que eu estava falando disso aqui? Ao invés de eu acionar um sample externo, toda vez que eu for acionar um sample externo, eu escrever o caminho inteiro daquele sample toda a vida, eu posso, ao invés disso, eu posso criar uma variável, vou botar aqui som1, é o nome da variável, tá? O nome da variável, pessoal, tem que começar com letra minúscula e não pode ter espaço, tá? Então, som1, depois, o que eu preciso? Igual. Então, sempre que tiver aqui um nome sem espaço e começando com letra minúscula, e depois dele tem um sinal de igual, o computador já vai entender que isso é o nome da variável, e depois do igual é o valor da variável. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ao invés de eu mandar o computador reproduzir esse texto aqui, o arquivo que está nesse texto, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável de nome som1, e o valor da variável é tudo que tiver entre as aspas, tá? No caso, vai ser exatamente o caminho do arquivo. Um dos arquivos que a gente usou na aula passada, o do loop de bateria. Então, eu vou dar um zoom aqui, vocês já viram tudo. Não precisa mais ver o caminho completo do arquivo. Eu vou diminuir aqui. Diminuir aqui o tamanho da fonte do registro. Pronto, então toda vida que eu quiser acionar esse sample, eu não preciso mais escrever o endereço completo dele, o caminho completo. O que eu preciso fazer? Sample, a função sample, e ao invés daqui eu escrever o caminho completo do arquivo, C, dois pontos, barra, blá, 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 blá. Ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso botar só o nome da variável. Olha só que genial. Então, a função sample ela precisa de um valor. E qual é o valor? É o caminho do arquivo que vai ser reproduzido, da amostra, o caminho da amostra de áudio. Nesse caso, como a gente está usando uma variável, então esse valor aqui, que vai ser fornecido à função sample, vai ser o valor da variável. E qual é o valor da variável? É o caminho desse arquivo. Então, vamos reproduzir. Então, toda vida que eu precisar, tenho aqui um sleep, sei lá, de 8,
depois quero usar novamente o mesmo sample, ao invés de escrever o nome, o endereço completo, o caminho completo do arquivo, eu boto som 1. Pronto, aí já está reproduzindo o segundo sample, tá? Que é o mesmo, né? Já está aqui, ó. Tá aqui no registro você pode ver que foram reproduzidos 2 samples, aqui e aqui. No tempo 0, um no tempo 0 e outro no tempo 8. Ok? Então é isso, pessoal. Então, sempre que você for usar diversos, ou só um mesmo, só um sample externo, ou mais de um, ou vários samples externos, logo no começo do algoritmo você pode criar, então, várias variáveis aí. Som 1, som 2, pode botar o nome que quiser. E aí vai botando o caminho de cada arquivo. E aí são 3 e por aí vai. Aí você vai construir a sua própria biblioteca externa, tá? Ok? E aí depois você vai poder usar todos esses sons sem precisar ficar usando ali o caminho completo do arquivo, que vai ser cansativo de fazer, de copiar e colar, vai ser cansativo de visualizar e vai ser complicado, vai embolar a sua vida ali, tá? E é isso aí. Na verdade, também tem outra forma. Tem uma forma de usar pasta de samples que a gente vai deixar para aprender, então, no futuro, em breve. Então, ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Até a próxima. Não, até a próxima não. Olha só. Vocês lembram? Tem mais um exemplo bacana aqui de uso de variável. N. Vou botar um número aqui qualquer. Vou botar num. Num vai ser... A abreviação de número vai ser o nome da variável, tá? Eu vou botar o valor 5 para ela, tá? Olha só, aqui temos uma variável numérica, o valor numérico dela. Então, não preciso do uso de aspas, certo? Vocês lembram quando eu expliquei aquele loop finito, que é o times? Eu posso, por exemplo, aqui, 2.times. Vai ser um loop que vai ser reproduzido 2 vezes só, porque eu estou usando o valor 2 aqui. Ops! O valor 2, então vai ser 2 vezes. Se eu escrevesse 8, seria reproduzido 8 vezes, mas eu vou botar só 2 aqui. Play 80, sleep 0.5, e aí vou fechar o bloco dessa iteração. Então o que vai acontecer nesse bloco? Não precisa olhar para esse começo ainda não, tá? Olha só para o bloco aqui. É um bloco de repetição, o times, repetição finita. Ele não vai repetir infinitamente, ele vai repetir finitamente, de forma finita. Quantas vezes nesse caso? 2 vezes só. E o que tem dentro do bloco? Essas 2 linhas aqui, a linha 4 e a linha 5. Na linha 4 vai ser reproduzida a nota 80 e na linha 5 vai ser esperado meio tempo. Então vamos ver. Vamos ouvir, na verdade. Pronto, aí tivemos 2 vezes, então, a nota 80. Se eu escrever aqui 5, tivemos 5 vezes a nota 80. Vocês lembram disso? Então, ao invés de escrever um número aqui, antes do ponto do times, eu também posso usar uma variável, tá? Porque aí, quando o times for buscar o valor do número de repetições, ele vai se deparar aqui com a variável num. E qual é o valor da variável num? 5. Então, vai ser repetido quantas vezes esse loop aqui? 5 vezes. É isso aí. Então, esses são alguns exemplos de uso que a gente pode fazer das variáveis aqui no SonicPy, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Podem reassistir esse vídeo aí se tiver ficado alguma dúvida. E se permanecer alguma dúvida, comentem aqui no vídeo aqui embaixo, tá? Que aí eu vou ter todo o prazer de sanar a dúvida de vocês. É isso aí. Dá um like aí, dá um gostei aí no vídeo. Se inscreve, aperta no sininho e vamos nessa. Vamos na próxima. Vamos até a próxima aí. Nos vemos na próxima. Namastê.